Oi, pessoal, beleza? Galera, quem fala é o Caliel, dono aqui do canal Cibersegurança na Prática. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, galera, vamos falar sobre uma ferramenta muito interessante, que eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar, mas hoje vai ser sobre a ferramenta Medusa, certo? Que basicamente, galera, é como se fosse uma ferramenta de ataque como se fosse as senhas, como por exemplo de Under Reaper, como por exemplo Password, só que com outros tipos de funcionalidades, muito interessante. Então, basicamente, galera, o Medusa ele foca em, por exemplo, fazer brute force em questão de redes de computadores e redes Wi-Fi também, que contém ali a questão da HTTPS também, certo, galera? Pessoal, vai ser uma aula tanto teórica, depois prática, certo? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês podem chegar a utilizar essa ferramenta em si, no Kali Linux também, certo? Então vamos primeiro avançar com essa aula teórica e depois vamos para a aula prática, certo? Então, galera, vamos aqui para a teórica, beleza? Então, o que é a Medusa? Qual é o conceito dessa ferramenta utilizada pela galera da cibersegurança, certo? Então, basicamente, de uma forma bem simples, bem didática, os Medusa é uma ferramenta de auditoria de login em paralelo que serve para ser massivamente escalável, certo? Ela foi criada em 2004 pelo Joe, beleza? Em Mundlock, né? De Fortress Network, beleza? Da Fortress Network, né, basicamente a empresa. Então, o objetivo, galera, dessa ferramenta em si, ela é cobrir o maior número possível, né, de serviços com autenticação remota. Então, aqui estamos falando de serviços como, por exemplo, o SSH, o FTP, o Telnet, ou até mesmo, né, aquelas credenciais que você encontra em roteadores, como, por exemplo, quando você acessa ali a porta de enlace pré-determinada, né, você tem que colocar o login e senha, né? Então, está funcionando ali um possível HTTP ou HTTPS. Então, o Medusa, ele faz esse ataque brute force, né, galera? Mas, como todo brute force, galera, vamos ali prezar de uma word list, né, para que a gente possa testar ali aquelas palavras e ver se aquela palavra, se aquelas palavras que estão dentro daquela word list ali, ela vai se encaixar com o nosso alvo, né, com a senha e o usuário do nosso alvo. Certo, galera? E o interessante, pessoal, é que ela faz parte ali, né, do toolkit padrão do Kali Linux, faz parte ali do arsenal de ferramentas do Kali Linux de uma maneira super tranquila, certo, galera? Então, caso você tenha aí o Kali Linux, saiba que o Medusa já vem por padrão para que você já não possa ali ter que instalar ela, certo? Mas se você tiver que instalar, eu vou ensinar também para vocês a poder instalar essa ferramenta no Kali, beleza? De uma maneira bem simples, bem didática. Só vão ter que colocar ali o apt, que é o gerenciador de pacote de instalação do próprio Kali, beleza? E o menos get, né? Para dar essa instalação. Install é o parâmetro, né? E eles colocam o nome da ferramenta que seria Medusa, certo, galera? Pessoal, como é que é a arquitetura, né? O fluxo, o processo, né, que essa ferramenta ela faz. E são os módulos, galera, são custados por essa ferramenta, né? Temos aqui o módulo SSH, que ele faz o brute force nesse protocolo específico, né? No FTP também. O FTP, galera, é o File Transfer Protocol, que basicamente é um servidor de protocolo de transferência de arquivo, né? Muito utilizado em aplicações web. Temos também aqui o SMB, que é o Service Message Block, que basicamente, galera, funciona um protocolo do próprio Windows, né? Andando aí pela porta 445, que basicamente funciona em um protocolo onde ele ativa ali o compartilhamento de redes dentre computadores, né, dentro do próprio Windows, perante o Windows Server, certo? Temos também a porta MySQL, que é na porta 3306, certo? E temos também o RDP, que é o Remote Desktop Protocol, que é uma porta ali do próprio Windows também, para que você possa ali colocar seu computador de forma remota. Então ele faz o brute force, galera, nesse tipo de protocolo. E temos também aqui o Telnet rodando na porta 23, certo, galera? Esse é um núcleo bem enxuto, né? Mas os módulos, .mod dependentes, são um arquivo por serviço. Então ele suporta um serviço novo, né? Então ele não exige recompilar o núcleo da ferramenta toda vez que ele for rodar a ferramenta específica, certo? Um motor construído sobre, sobre P-Threads, né, galera? Então não sobre fork de processo. Então ele testa vários hosts ao mesmo tempo, né? Usuários e senhas ao mesmo tempo, sem duplicar a lista de memória. Isso aqui é muito interessante. E temos o programa "-d", galera, que é um tipo de diferencial muito grande, que ele lista todos os módulos já instalados no sistema, né? Então, ele vai listar quais módulos ele faz esse suporte, né? Quais módulos ele suporta perante a esse tipo de ataque específico, certo, galera? Pessoal, agora temos aqui a comparação do Medusa versus o Wither, né? Eu já cheguei, galera, para falar sobre o Wither, que também é uma ferramenta de brute force, certo? E, basicamente, quais são as vantagens e vantagens de utilizar tais ferramentas? Né? São duas filosofias, galera. Cada uma da sua diferente funcionalidade, do seu diferente cenário. Porque o que acontece, galera? Quando
estamos em um pentest, quando estamos em uma auditoria de segurança, pois não existe uma ferramenta melhor, uma ferramenta pior, pois eu acho, na minha opinião, né? No meu parecer, que ferramenta se encaixa em um cenário completamente específico, né? Então, por exemplo, tem cenários que vai fazer mais sentido a gente chegar a utilizar o Medusa e tem cenários que vai fazer mais sentido a gente fazer a utilização do Read, né? Mas, galera, sempre deixando o disclaimer aqui, espero que esses conhecimentos, ó, todos os vídeos aqui no canal, espero que eles sejam utilizados apenas de maneira 100% ética e 100% educacional, até porque, galera, não queremos ter problemas legais quando executarmos nossos conhecimentos, certo? Então, vamos aí para o lado do bem, certo, galera? Pessoal, o paralelismo, né, via forte, então, ele é um processo novo por host, com o serviço testado. Temos também o processo do duplicas list de usuário e sendo a própria memória, certo? Então temos aqui o overhead cresce rápido, né? E põe mais hosts entrarem no teste, certo? Temos também aqui são as três características, né, que eu trouxe para vocês perante a Wither, perante a utilização do Wither, né? Que no Medusa ele também tem esse conceito do paralelismo, né, nativo via threads, presente desde a concepção do projeto. Threads compartilham dados, então, sem duplicar listas entre elas, perante aqui. Temos também o host, né, usuários e senhas testados em conjunto, por desenho e não por remendo, certo, galera? Pessoal, e algo interessante que o próprio autor já chegou a falar do Medusa, que ele já tinha contribuído com o paralelismo do host para o Hydra antes. Então foi a dificuldade, né, de adaptar aquele modelo pronto que motivou a construir uma ferramenta nova, pensada para isso desde o início, certo, galera? Então, olha que interessante, não sei se vocês já sabiam disso, mas o autor do Medusa ele já chegou a construir umas pequenas partes de algumas funcionalidades para o próprio Windows, certo? Então, olha que interessante. Cara, depois temos aqui a parte de sintaxe, né, que é extremamente essencial, galera, para que a gente possa chegar a utilizar essa ferramenta de maneira 100% tranquila. Beleza? Então, primeiro, o Medusa, que é o nome da ferramenta, né? Temos aqui o "-h", basicamente é um parâmetro para que a gente possa listar o host, né? Esse alvo ele pode ser tanto um IP quanto um domínio, certo? "-u", o parâmetro para que a gente possa listar o usuário, "-p", para que a gente possa listar a word list, né? A word list padrão. Muitas das vezes, galera, está em barra user, né? Barra share, barra word list, né? Como ponto .txt, certo? Que é basicamente a word list padrão do próprio Kali Linux, ou também o rock.txt. Isso aqui, galera, são word lists que existem no sistema operacional Kali Linux, beleza? "-n" maiúsculo, né, galera? Você vai selecionar aqui o módulo, né? Então você quer um módulo SSH, você quer um módulo Telnet, então basicamente você vai selecionar o protocolo que você deseja atacar em específico, certo? Aqui, galera, "-h", maiúsculo, temos host único e arquivo com vários hosts, então, por exemplo, "-p" maiúsculo, "-p" maiúsculo, assim é a única, um arquivo de C, né, que basicamente seria a word list. Esse conceito de word list é interessante, vou explicar para vocês agora. Pois basicamente, pessoal, uma word list, para vocês não saibam, ou para os novos entrantes que estão entrando aqui no canal, e caiu de paraquedas não sabe o que é word list, né? Então, uma word list é basicamente um banco de dados de várias palavras, de várias possíveis palavras, perante a possíveis senhas que possam ser testadas naquele alvo específico, né? Então, pois basicamente é como se eu criasse um arquivo das possíveis senhas que possam ter aquele alvo, certo, galera? Muitas das vezes, pessoal, existem diversas ferramentas para gerar word list. Inteligências artificiais também já estão gerando word list perante aquele alvo que está sendo analisado. Então, por exemplo, digamos que aquele alvo tem aniversário em tal dia, então você já possa colocar ali, será que a senha dele é a data de aniversário? Então, tem esses pequenos pensamentos, né, fora da caixa que a gente possa ter para que a gente possa elaborar um bom word list para que nosso ataque brute force ele seja 100% executado e 100% eficiente, certo? E temos também, galera, o conceito do paralelismo, né, por host ou entre host, né, que é basicamente esses parâmetros aqui, ou ele parar no primeiro acerto, né, no primeiro acerto ele vai fazer, ou por host no total. Aqui, galera, usuário único, né, e arquivo de usuários, menos o M maiúsculo, né, é para que você possa listar o serviço, né, o protocolo que vai ser atacado, digamos que a gente queira atacar um protocolo SSH, né? Então a gente coloca traço M maiúsculo, né? Separado a gente coloca SSH. Cara, a gente queira atacar um Telnet, a gente coloca Telnet e assim por diante, certo? Aqui, galera, nesse parâmetro específico, ele testa sem a senha, é a senha igual ao do usuário, e o "-d", ele lista todos os módulos instalados. Então, ele vai testar ali com todos os protocolos, seja no SMB, no FTP, ou no SSH, ou ali no HTTPS, certo, galera?
Pessoal, qual é o fluxo, né, de um pentest completamente autorizado, né, galera? Como é que a gente pode utilizar essa ferramenta em qual cenário ela chega a se encaixar? Cara, aqui eu trouxe 5 características, ou 5, basicamente um passo a passo, né, de como é que o Hydra, como é que o Medusa, ele chega a ser utilizado. Temos aqui que a primeira parte, o reconhecimento, galera, que muitas das vezes utilizamos o Animap para poder identificar portas e serviços que estejam rodando dentro daquele alvo exposto, né? Porque o que acontece, galera? Por exemplo, digamos que aquele alvo esteja rodando um SSH, e aquele SSH ele tem um usuário e senha, então já é um alvo completamente perfeito para que a gente possa utilizar o Medusa, certo? E temos também o preparo de word list, né, galera? Que é basicamente a lista de usuários e senhas relevantes para o contexto perante aquele alvo em específico, certo? A escolha do módulo, né? A gente vai basicamente escolher ali, de acordo com o nosso alvo, caso ele esteja rodando ali um SSH, vamos escolher ali SSH, caso esteja rodando um Telnet, a gente vai colocar ali Telnet, certo? E assim por diante, pessoal. Temos também aqui a execução calibrada, né? Paralelismo, só, para que você possa chegar a ter a utilização, que é aqui o menos T minúsculo, então o menos T maiúsculo, e o critério de parada, né? Caso você queira parar no primeiro acerto, temos aqui o menos F minúsculo e menos F maiúsculo, né? Definimos com cuidado, certo, galera? E parte da documentação é que você, galera, registra, né? Tudo que você encontrou, o passo a passo, né? Quais foram o processo que você teve que fazer para reproduzir tal falha, para encontrar tal senha, certo? Para que você possa mostrar, galera, para a equipe de cibersegurança, ou até mesmo para o time executivo, né? Como é que você encontrou, qual foi esse racionamento crítico, né? Para poder encontrar tal tipo de falha específica, certo, galera? Com evidência, com escopo, tudo no PDF certinho, você pode fazer a documentação, certo? Então, bem interessante, certo, galera? Pessoal, agora temos aqui o uso ético, né? E recapitulando, galera, essa aula prática, ou essa aula teórica de hoje, né? Logo vamos ter a prática. Cara, sempre ter a autorização por escrito para que você possa utilizar essa ferramenta Medusa de maneira 100% ética, né, galera? Então, basicamente, é um pré-requisito, né? Então, você testar credencial de terceiro sem isso é crime, certo, galera? Então, não façam isso. Você estaria se encaixando na lei 12.737, né? Que é a lei Caroline Dickman, e a questão da LGPD também, certo, galera? Que se aplicam a testes não autorizados, certo? Galera, você deve utilizar o Medusa. Por exemplo, tem CTF, né? Que são Capture the Flag, onde basicamente as plataformas ali fornecem, né, desafio de hacking para que você possa utilizar seu conhecimento em laboratório próprio, galera. Pentest contratado, né, com escopo definido por escrito, certo, galera? Isso daqui eu vou ler uma frase bem interessante que eu queria trazer para vocês, que o Medusa não é só mais uma ferramenta de brute force, né? Um projeto de arquitetura pensado desde 2004. Olha que loucura, pessoal. Muito antigo. Mas mesmo assim, galera, se tem atualizações dia após dia perante a comunidade, se eu não me engano, o repositório dela, ela está no GitLab, não está no GitHub, repositório mesmo, certo? Posso até deixar o link aqui, galera, no link da descrição, para que vocês possam estar acessando, para que vocês possam ver o repositório da ferramenta em si, certo? Então, galera, vamos aqui na prática. Vamos aqui estar no nosso sistema operacional, Kali Linux, beleza? Que é onde vamos poder estar fazendo nossos testes, certo? E, galera, hoje, basicamente, eu estava aqui com a ferramenta aberta. Aqui, galera, esse aqui é o nosso Paralelismo, certo? Onde a gente basicamente faz os testes, né? É um sistema operacional que eu chego a utilizar muito para demonstrar aqui as aulas para vocês. Pois é um sistema operacional, galera, que tem todo um arsenal aqui de ferramentas, certo? Mas, galera, não sejamos apenas utilizadores de ferramentas, pois temos que saber qual é o conceito, né? Já parece questão que eu sempre chego a trazer uma aula teórica antes, para depois vir para a prática, o que eu acho mais interessante trazer assim para vocês, para que vocês não fiquem perdidos, né, perante já tais conceitos que eu vou apresentar aqui na prática, certo? Então, a primeira coisa, né, caso você não tenha a Medusa instalada no seu Linux, você basicamente vai digitar a palavra, o comando, né, apt-get install, e eles vão colocar Medusa, certo? Então, galera, olha aqui, já está instalado, né, basicamente na minha máquina, pois vai mostrar dessa forma, mas caso não esteja instalado, galera, como por exemplo, eu tenho um Linux aqui como o WSL, né? Deixa eu colocar aqui Kali Linux. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Então, se você não tem instalado, galera,
Bora colocar aqui um sudo, né, para que eu possa entrar em modo administrador. Colocamos aqui a senha, damos um clear. Então, basicamente, a gente vai colocar o comando apt-get install Medusa. E vai fazer a instalação. Colocamos um yes aqui. Aqui, como vocês podem ver, ele vai fazer um get, né? Do get download barra Kali. Perante essa ferramenta em específico, aqui ele está instalando todos os pacotes que contém essa ferramenta, certo? Para que vocês possam utilizar a ferramenta de uma forma bem tranquila, certo? Agora, galera, que a instalação já está sendo feita, damos um clear e damos um Medusa, para que a gente possa ver se a ferramenta realmente está instalada, certo? Aqui, galera, como vocês podem ver, a ferramenta já está instalada. Tem uma sintaxe, né, como eu expliquei para vocês, e alguns parâmetros, né, que a gente possa chegar a fazer na utilização, certo? Vamos aqui voltar para o nosso Linux, né, que já está instalado. Damos aqui, galera, um clear, depois de fazer a instalação, para que a gente possa limpar o terminal. E agora, galera, vamos colocar um Medusa, colocar um men Medusa, certo? É que esse comando aqui, o men, galera, é basicamente para que a gente possa ver o manual dessa ferramenta específica, né? E tem mesmo a descrição da ferramenta, olha que interessante. Temos aqui esse sinopse, né, galera, da ferramenta, e também a descrição de como é que a ferramenta chega a ser utilizada, certo? A intenção da ferramenta, né? O objetivo da ferramenta em específica. Então, mostra aqui também a descrição dos parâmetros que a gente vai chegar a utilizar. Como, por exemplo, o "-h", galera, que é o target, né? O conceito do target ele pode ser o hostname, aquele IP, ou aquele domínio específico, né, que você esteja querendo atingir. Mas aqui o "-h", que é o file, né, que basicamente é que você vai ali aliar a especificação daquela wordlist específica, né? O "-u", galera, é o target username, que basicamente é o usuário, né, que você esteja cogitando que seja aquele usuário específico. E temos também o "-c", certo? Que basicamente é o arquivo, né, que contém ali toda aquela wordlist que você vai chegar a fazer a utilização, certo? Então, basicamente colocamos aqui Medusa. Basicamente para que a gente possa fazer a utilização, um exemplo bem claro seria assim, Medusa, né? Medusa, certo? O nome da ferramenta em si. Colocamos aqui o "-h", e esse "-h", galera, aqui a gente pode colocar como, por exemplo, né? Caso a gente esteja nesse determinado tipo de IP, né? Caso a gente coloque 192.168.168.0.3, digamos, né? Então, basicamente isso aqui, galera. Depois colocamos o menuzu, que seria basicamente o username, né? Desse IP específico, certo? Por exemplo, caso aqui esteja rodando um SSH, caso esteja rodando, por exemplo, um telnet. Então, digamos que seja admin, certo? E colocamos o "-p" para que a gente possa colocar assim, digamos que seja admin também. E basicamente aqui, galera, o "-p" é questionar assim, o "-c" ó, é o file, né? É aquela wordlist específica, "-c", certo? Se eu não me engano, galera, essa hoje está user está em share, se eu não me engano, certo? Share barra wordlist, certo? Wordlist barra common.txt, beleza, galera? E temos também aqui o módulo, né, galera, que a gente vai chegar a utilizar, como por exemplo, temos aqui o menos M maiúsculo, né, que a gente pode, por exemplo, instalar o módulo SSH, colocar o módulo também FTP, certo? Para colocar aqui o módulo SSH, colocar aqui um Enter. Então, basicamente, galera, que a nossa ferramenta está rodando, por exemplo, ó, ele está tentando atacar esse P, né, 192.168.0.3, com essa wordlist específica, certo? Mas aqui, galera, como vocês podem ver, ele deu um cannot connection, né? Então basicamente ele não pode fazer essa conexão porque está irreconhecível, né? Esse IP aqui não existe. E essa sim, o usuário basicamente não existe. Então aqui, ó, deu uma falha, né, em se conectar na porta 22 perante a esse IP em específico, certo? Aqui, galera, basicamente mostra, né, o site, né, dessa, basicamente da empresa que chegou a criar essa ferramenta em específica, certo, galera? Que mostra também a pessoa que criou, certo? Então, galera, isso aqui é uma das utilizações bem simples, bem didática mesmo, bem simples, galera, de ser utilizada para que vocês possam realizar, se está aqui em brute force, seja você esteja no CTF ou você esteja em uma auditoria completamente autorizada, certo, galera? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ou inscreva no canal, deixem um like e compartilhem, galera, para que esse vídeo ele possa chegar a mais pessoas e para que mais pessoas conheçam
como é que funciona esse ataque de brute force, em específico com a ferramenta Medusa, certo, galera? Pessoal, vou deixar aqui, deixando o link da descrição também. Logo de Hero, galera, para que lá vocês possam acessar, vocês possam conhecer minhas ferramentas também que eu desenvolvo, certo? O específico lá, galera, pois basicamente é um projeto completamente open source, vocês podem dar o Bitcoin nas minhas ferramentas, mas, claro, galera, sempre chegando a utilizar com ética e educacional também, certo, pessoal? Eu vou estar achando aqui no link da descrição também o e-book, pessoal, que contém aí mais de 34 páginas com um preço extremamente acessível, certo? Pois nesse e-book, galera, eu demonstro todo o meu conhecimento em cibersegurança que eu venho carregando nestes anos, certo? Um conhecimento tanto prático quanto teórico, que ele contém aí mais de 20 módulos para que você possa começar na área da cibersegurança com o pé direito, certo, galera? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pois inscrevam no canal, deixem o like e até a próxima, galera.